Bem-vindos ao módulo Anatomia da Exploração e Pivoteamento. Nesta sessão, vamos percorrer de forma estruturada e técnica o ciclo de vida completo de um ataque cibernético ofensivo, desde a fase de reconhecimento e descoberta de vulnerabilidades, passando pela exploração ativa até a consolidação de persistência e evasão em redes segmentadas. O conteúdo foi desenhado especificamente para profissionais e estudantes de segurança ofensiva que precisam compreender não apenas os mecanismos técnicos, mas também a lógica tática por trás de cada decisão de um atacante avançado. Vamos começar. Este slide estabelece o mapa operacional que vamos usar como framework ao longo de toda a apresentação. O ataque não é um evento único. Ele é uma cadeia de fases interdependentes que atravessa camadas de rede progressivamente mais protegidas. Fase 1. Descoberta. Tudo começa na superfície exposta à internet e à WAN. Aqui o atacante realiza reconhecimento passivo e ativo, enumeração de portas e serviços via Nmap ou Masscan, fingerprinting de sistemas operacionais, coleta de metadados OSINT e mapeamento de subdomínios. O objetivo é construir um inventário detalhado dos ativos expostos antes de qualquer interação intrusiva. Fase 2. Exploração. Com o mapa em mãos, o atacante direciona vetores contra a DMZ, a Demilitarized Zone, que é o perímetro de borda que separa a internet dos recursos internos. Servidores web, proxies reversos e serviços de autenticação publicados são os alvos prioritários. O objetivo desta fase é o rompimento do perímetro, obter pelo menos um foothold inicial em um sistema com visibilidade limitada à rede interna. Fase 3. Pós-exploração. Uma vez com acesso, o atacante entra na fase de enumeração interna. Aqui ele mapeia a topologia real da rede, VLANs, subredes, controladores de domínio, servidores de arquivos. O foco é expandir a zona de influência, identificando os próximos alvos de alto valor. Fase 4. Pivoteamento e movimento lateral. O atacante usa o host comprometido como plataforma para alcançar segmentos de rede antes inacessíveis. Esta é a fase crítica de expansão de alcance que detalharemos em profundidade mais adiante. Fase 5. Persistência e evasão. A última fase trata de garantir que o acesso seja mantido mesmo após reinicializações e que toda a telemetria do ataque seja ocultada dos sistemas de defesa. Compreender este framework é essencial. Cada decisão tática do atacante só faz sentido quando vista dentro deste contexto operacional encadeado. Identificar uma vulnerabilidade é apenas metade do trabalho. A triagem eficiente exige combinar dois indicadores complementares: o CVSS, Common Vulnerability Scoring System, que mede a severidade intrínseca da falha, e o QOD, Quality of Detection, que mede o grau de confiabilidade da detecção feita pelo scanner. O exemplo apresentado é crítico e didático. A vulnerabilidade Manage Engine Desktop Central 9 File Upload Servlet Connection ID.L. Esta falha recebe pontuação máxima de CVSS 10.0, categoria High, com um QOD de 99%. O que isso significa operacionalmente? O CVSS 10.0 indica que a falha permite execução remota de código com contexto System, sem qualquer necessidade de autenticação prévia. O vetor de ataque é via rede, sem interação do usuário, e a falha é explorável de forma confiável. Isso a coloca imediatamente na categoria de alvo de primeiro acesso prioritário. O QOD de 99% é igualmente relevante. Ele informa que o scanner realizou uma verificação ativa, não apenas um cheque de versão, o que praticamente elimina o risco de falso positivo. Um QOD baixo, como 30% ou 40%, exigiria a validação manual antes de qualquer tentativa de exploração, para evitar desperdício de esforço operacional. O campo Vulnerability Detection Result confirma que foi possível fazer upload de um arquivo de teste JSP no PEF/JSP/OpenVAS-CVE-8249-teste.jsp, demonstrando a exploração de forma não destrutiva. O insight estratégico aqui é claro. Falhas de injeção e RCE em sistemas de gerenciamento centralizado, como o Manage Engine, são alvos de máxima prioridade porque, uma vez comprometidos, fornecem acesso administrativo imediato sobre dezenas ou centenas de endpoints gerenciados pela plataforma. Um único exploit resulta em comprometimento em massa. Dentro do Metasploit Framework,
Cada módulo de exploit carrega um atributo fundamental, o ranking de confiabilidade. Este ranking não mede a severidade da vulnerabilidade, isso é função do CVSS, mas sim a previsibilidade e segurança operacional do próprio exploit. O ranking é graduado em 6 níveis, do mais ao menos confiável. Excellent. O exploit nunca derruba o serviço-alvo. A execução é limpa e determinística. Ideal para ambientes de produção onde a disponibilidade precisa ser preservada. Great. Possui um alvo padrão configurado e realiza a verificação de versão antes de disparar o payload. Reduz significativamente o risco de falhas por incompatibilidade de versão. Good. Possui alvo padrão e representa o caso de uso mais comum da vulnerabilidade. Confiável na maioria dos cenários. Normal. O exploit é confiável, mas depende de uma versão específica do software e não realiza fingerprinting automático. Requer que o operador confirme manualmente a versão antes do disparo. Average. Instável. A taxa de sucesso é variável e difícil de garantir. Frequentemente exige ajustes no payload ou nos parâmetros de conexão. Low. Alta complexidade de execução. A taxa de sucesso é inferior a 50%, geralmente por conta de condições de race condition ou dependências ambientais não controladas. Manual. Requer configuração manual extensiva, ou em alguns casos é deliberadamente destrutivo, podendo causar denial of service. Não deve ser usado em ambientes onde a disponibilidade é crítica. A lição prática. Em operações reais ou em engagements de Red Team, priorizem sempre exploits de rank Excellent ou Great. A confiabilidade operacional é tão importante quanto a potência do exploit. A escolha da arquitetura de payload não é cosmética. Ela determina diretamente a detecção ou não detecção pela defesa. O Metasploit organiza os payloads em 3 categorias estruturais. Single. Autossuficiente. O exploit e o payload são encapsulados em um único binário. A vantagem é a simplicidade de implantação. A desvantagem é o tamanho. Payloads single são consideravelmente maiores, o que facilita a detecção por assinatura em antivírus e EDRs. Use quando o vetor de exploração permite transmissão de payloads maiores e quando a furtividade não é a prioridade. Stager. A ponte. O stager é um componente minúsculo, geralmente algumas centenas de bytes, cujo único papel é estabelecer o canal de comunicação inicial entre o alvo e a máquina do atacante. Por ser pequeno o suficiente para caber em um buffer overflow com espaço limitado, o stager é frequentemente a única opção viável em vulnerabilidades com restrições severas de tamanho de payload. Uma vez estabelecido o canal, ele solicita o stage. Stage. A carga útil real. Após o stager abrir o canal, o stage, que pode ser uma interpreter, uma injeção de DLL, um shell reverso completo ou qualquer outro módulo avançado, é transmitido e carregado diretamente na memória do processo-alvo, sem tocar o disco. Isso é crítico para a evasão. A maioria dos antivírus convencionais baseia sua detecção em análise de arquivos em disco. Um payload carregado exclusivamente em memória atravessa essa barreira quase invisível. O insight destacado no slide é fundamental. A separação entre stager e stage burla simultaneamente 2 limitações: o tamanho restrito do buffer de overflow e a detecção inicial do antivírus. Este é o padrão operacional dominante em engagements modernos de Red Team e em ataques APT documentados. Este slide aborda um conceito operacional absolutamente central em qualquer exercício de pós-exploração: a escolha entre bind shell e reverse shell, e as implicações de firewall de cada abordagem. Bind shell. Neste modelo, o payload malicioso abre uma porta de escuta no sistema-alvo. O atacante então conecta-se ativamente a essa porta a partir de sua máquina. O problema é evidente. Firewalls modernos, por padrão, bloqueiam tráfego de entrada não solicitado, a chamada regra ingress. Em qualquer rede corporativa minimamente configurada, uma tentativa de conexão inbound a uma porta aleatória no servidor comprometido será descartada pelo firewall de perímetro. O bind shell, portanto, é raramente viável em ambientes de produção reais. Reverse shell. Aqui a lógica é invertida. É o sistema-alvo que inicia a conexão de saída em direção à máquina do atacante, em uma porta que o atacante controla. A eficácia desta técnica vem da assimetria das regras de firewall.
Enquanto o tráfego de entrada é frequentemente bloqueado, o tráfego de saída, egress, é tipicamente liberado, especialmente nas portas 80 ou 443, HTTP e HTTPS. Para a infraestrutura de rede, a conexão parece ser uma requisição web iniciada legitimamente pelo servidor interno. A nota técnica crítica. Ao configurar um reverse shell, o listener deve ser configurado preferencialmente nas portas 80 ou 443 no servidor do atacante, justamente para se beneficiar das permissões de egress. Ferramentas como MSF Console, com o handler multi/handler, ou o Netcat são usadas para aguardar a conexão de retorno. Este é o padrão dominante de Command and Control em ataques reais. Quase todos os frameworks de C2 modernos, Cobalt Strike, Havok, Sliver, operam exclusivamente com reverse shells. Uma vez dentro da rede, a fase de enumeração pós-exploração é o que separa um atacante superficial de um operador avançado. A taxonomia apresentada organiza a enumeração em 3 eixos estratégicos: identidade, estrutura e segredos. Identidade. Usuários. O primeiro alvo são as contas de usuário. Listas de login via /etc password-d em sistemas Unix Linux ou queries ao Active Directory via LDAP em ambientes Windows. Identificar usuários privilegiados, administradores de domínio, contas de serviço, é a base do escalonamento. Ferramentas como NetUser/domain, LDAP Search ou o módulo post/multi/recon/local exploit suggester do Metasploit são referências aqui. Identidade. Grupos. Junto aos usuários, o mapeamento de grupos revela a estrutura de permissões. O arquivo /etc/group no Linux e as queries de getAdGroupMember no PowerShell expõem quem tem acesso aqui, fundamental para identificar a rota mais curta até o alvo de alto valor. Estrutura. Florestas AD. Em ambientes Windows corporativos, o Active Directory organiza os recursos em forests e trusts. Mapear as relações de confiança entre domínios, usando ferramentas como Bloodhound e Sharphound, frequentemente revela caminhos de escalada que não seriam óbvios de outra forma. Um domínio filho comprometido pode ter um caminho direto até a floresta raiz. Estrutura. Topologia de rede. A descoberta do tráfego de roteamento OSPF e a leitura das tabelas de roteamento locais, RoutePrint e IPRoute, revelam a arquitetura real da rede, muito mais precisa do que qualquer documentação interna defasada. Segredos. Credenciais. O objetivo final de grande parte da enumeração interna. O banco SAN do Windows, a memória do processo LSASS, que pode ser extraída via minicats ou via minidump através do Task Manager com privilégios adequados, e o cache do Windows Registry armazenam hashes e tokens de autenticação reutilizáveis. Segredos. Dados sensíveis. Arquivos abertos, scripts com credenciais em hardcode e chaves SSH sem proteção de passphrase são descobertas frequentes em auditorias reais e representam um vetor crítico de comprometimento adicional. O escalonamento de privilégios, Privilege Escalation, é a técnica que transforma um acesso limitado em controle total. O slide apresenta 2 vetores ortogonais que devem ser compreendidos de forma independente. Escalonamento vertical, movimento para cima na hierarquia de privilégios. O objetivo é chegar ao nível System no Windows ou Root no Linux e Unix. As técnicas mais relevantes incluem exploração de kernel, vulnerabilidades no núcleo do sistema operacional que permitem execução de código com privilégios de Ring 0. Exemplos históricos documentados incluem CVEs no kernel Windows e no Linux, relacionados a race conditions em chamadas de sistema. SUID binaries e GTFO bins. Em Linux, binários com o bit SUID configurado incorretamente podem ser abusados para executar comandos como root. O projeto GTFO bins cataloga centenas de binários legítimos do sistema que podem ser explorados desta forma. Serviços mal configurados. Serviços Windows que rodam como system com permissões de arquivo inseguras permitem substituição do executável do serviço, um vetor clássico documentado há décadas e ainda presente em ambientes corporativos. Escalonamento horizontal. Movimento lateral dentro do mesmo nível de privilégio. O objetivo não é elevar privilégios, mas assumir o contexto de autenticação de outro usuário com o mesmo nível de acesso, porém com permissões sobre recursos diferentes.
As técnicas incluem pass the hash, reutilização do hash NTLM extraído via LSASS para autenticar em outros sistemas sem necessidade de descriptografar a senha. Funciona contra protocolos que aceitam autenticação via hash, como SMB e alguns serviços RDP em configurações legadas. Quebra de chaves SSH compartilhadas. Em ambientes DevOps, é comum encontrar a mesma chave privada distribuída entre múltiplos servidores. O destaque tático do slide é fundamental. O escalonamento horizontal é frequentemente ignorado por defesas automatizadas porque imita tráfego legítimo entre pares na rede. IDS e CIEM mal calibrados raramente alertam para a autenticação SMB entre dois servidores internos, mesmo que seja um atacante usando um hash roubado. Estes dois conceitos são frequentemente confundidos na literatura de segurança, mas representam operações radicalmente distintas, tanto em escopo quanto em técnica. Movimento lateral é a exploração de sistemas vizinhos dentro do mesmo segmento de rede já visível. No diagrama, o servidor A comprometido na DMZ acessa o servidor B, que está na mesma subrede. Não há transposição de fronteira de segmentação. O atacante usa credenciais já em posse, shares SMB, conexões RDP ou WMI para se mover horizontalmente. A visibilidade de rede já existia. O que muda é apenas quem está usando essa visibilidade. Pivoteamento é fundamentalmente diferente. Trata-se de usar o sistema comprometido como ponto de entrada para uma rede que antes era completamente inacessível. No diagrama, o servidor A na DMZ não tem rota direta para o servidor DB interno na VLAN interna, e o firewall entre as zonas bloquearia qualquer tentativa direta. O pivoteamento transforma o servidor A em um roteador não autorizado. O tráfego do atacante passa através do servidor A para atingir a VLAN interna, aproveitando as rotas que o próprio servidor comprometido já possui. A distinção operacional é esta. Movimento lateral é expansão dentro de uma zona de visibilidade existente. Pivoteamento é a criação de uma nova perspectiva de rede a partir de um host comprometido. Do ponto de vista defensivo, o pivoteamento é significativamente mais difícil de detectar porque o tráfego malicioso aparece como originado legitimamente pelo servidor pivô, que é um host interno confiável. Firewalls baseados em IP de origem não conseguem distinguir este tráfego de comunicações legítimas do servidor. Este slide descreve a implementação técnica do pivoteamento via modelo proxy, que é a abordagem dominante em operações de Red Team e em ataques APT documentados. A arquitetura é trinodal: máquina do atacante, túnel SSH ou Metterpreter, host comprometido, pivô, VLAN interna. As ferramentas que implementam este modelo são três principais. Proxy Chains configura uma cadeia de proxy socks que direciona o tráfego de qualquer aplicação na máquina do atacante através do túnel SSH para o host pivô. A configuração típica envolve SSH Port Forwarding dinâmico com a flag "-d, por exemplo, SSH-D 1080, usuário @host-pivô, que abre um proxy socks 4/5 local na porta 1080. A partir daí, qualquer ferramenta configurada para usar o Proxy Chains roteia automaticamente seu tráfego através do pivô. Isso permite rodar Nmap, Metasploit ou qualquer outro scanner diretamente contra hosts na VLAN interna que jamais foram visíveis externamente. SS Shuttle, uma alternativa mais transparente ao Proxy Chains, que cria um pseudo-VPN sobre SSH sem exigir configuração por aplicação. Toda a subrede especificada é roteada automaticamente pelo túnel. Vantagem: transparência total. Desvantagem: requer Python no host pivô e gera mais tráfego detectável. Rotas do Metterpreter. Dentro de uma seção Metterpreter ativa, o comando routeEdge adiciona rotas que fazem com que o próprio framework Metasploit roteie seus scans e exploits automaticamente pelo pivô. Isso é especialmente elegante porque mantém toda a operação centralizada dentro do console do Metasploit. Um insight crítico do slide. Para a VLAN interna, o tráfego parece originar-se legitimamente do servidor pivô. Isso neutraliza controles de segmentação baseados exclusivamente em ACLs de IP. O ataque SMB Relay é um dos vetores de movimentação lateral mais documentados e eficazes em redes Windows corporativas, especialmente em ambientes onde o NTLM v2 ainda é aceito como mecanismo de autenticação. O fluxo de ataque segue uma sequência precisa de 4 etapas. Etapa 1. Broadcast. O target host, um sistema Windows legítimo, precisa resolver o caminho de um recurso de rede, por exemplo, example/resource,
Quando a resolução DNS falha, o Windows recorre a protocolos de broadcast como LLMNR, Link Local Multicast Name Resolution, e NBTNS, NetBIOS Name Service, enviando uma consulta broadcast para toda a subrede. Etapa 2. Spoofing. O Responder Host, a máquina do atacante, rodando a ferramenta responder.py, escuta passivamente esses broadcasts e responde imediatamente com um endereço IP falso, afirmando ser o recurso solicitado. Etapa 3. Handshake NTLM. O Target Host, acreditando ter encontrado o recurso legítimo, inicia a autenticação NTLM com o Responder. Isso envolve o envio do hash NTLM v2 das credenciais do usuário atualmente logado no Target Host. Etapa 4. Relay. Em vez de tentar quebrar o hash por força bruta, o que pode ser demorado, o atacante usa o hash capturado em tempo real para autenticar-se junto ao servidor-alvo real, obtendo acesso não autorizado com as permissões do usuário vítima. Esta é a essência do ataque Relay. Não é necessário conhecer a senha em texto claro. A mitigação principal é a implementação de SMB Signing obrigatório em todos os sistemas Windows da rede, o que impede a retransmissão do handshake, além de desabilitar LLMNR e NBTNS via GPO. Persistência é o mecanismo pelo qual o atacante garante que seu acesso sobreviva a reinicializações, atualizações e ações de resposta a incidentes. O slide organiza os mecanismos de persistência em um mapa bidimensional, eixo X representando durabilidade/sobrevivência e eixo Y representando furtividade e integração nativa. Criação de novos usuários. O mecanismo mais simples e mais detectável. A criação de uma conta backdoor é facilmente auditável via PSWD no Linux ou SAN no Windows. Qualquer SIEM com regras básicas de detecção alerta imediatamente. Durabilidade baixa, furtividade mínima. Tarefas agendadas, cron ou scheduled tasks. Um passo acima em sofisticação. A criação de uma tarefa cron no Linux ou uma scheduled task no Windows que reexecuta o payload periodicamente oferece sobrevivência mesmo após o processo ser morto. Mais difícil de detectar, mas ainda auditável via logs de criação de tarefas. Backdoors e Trojans padrão. Processos dedicados rodando em background. São vulneráveis se o processo for identificado e morto. Requerem obfuscação do binário para sobreviver a scans de antivírus. Rootkits. Operam diretamente no nível do kernel, modificando chamadas de sistema para ocultar a presença do atacante dos próprios mecanismos de auditoria do sistema operacional. Tecnicamente complexos de implementar, mas extremamente resistentes à detecção convencional. Lolbins, Living off the Land. O paradigma de mais alta furtividade. Em vez de introduzir binários externos no sistema, que podem ser detectados por hash ou assinatura, o atacante usa binários legítimos já presentes. PowerShell, WMI, CertUtil, RunDLL32, RegSVR32. O comportamento malicioso fica indistinguível do uso legítimo dessas ferramentas pelo ponto de vista de assinatura de arquivo. Requer detecção comportamental avançada, como análise de linha de comando e correlação de telemetria de EDR para ser identificado. O insight estratégico. Maior durabilidade furtiva exige abandonar binários externos em favor da infraestrutura nativa do sistema operacional. A fase de exfiltração é onde o atacante extrai o valor conquistado durante toda a operação. O desafio central é transmitir dados para fora da rede sem disparar alertas nos sistemas de monitoramento de tráfego. 3 técnicas de Covert Channel são apresentadas. Estenografia. Ocultação de dados em mídias aparentemente inócuas, arquivos JPEG, PNG, MP4 ou MP3. Os dados sensíveis são embedados nos bits menos significativos, LSB, Least Significant Bit, dos arquivos de mídia, tornando a alteração imperceptível ao olho humano. Um arquivo de imagem legítimo que atravessa o proxy corporativo não levanta suspeitas, mas pode conter gigabytes de documentos confidenciais fragmentados. Ferramentas como StagHide ou OpenStago automatizam este processo. Abuso de protocolo, ICMP e DNS Tunneling. Protocolos operacionais que raramente são inspecionados em profundidade. No ICMP Tunneling, os dados são embedados nos campos de payload dos pacotes Echo Request, os famosos pings. No DNS Tunneling, consultas DNS são usadas como canal. O payload é codificado em base 64 e fragmentado como subdomínios de consultas A ou TXT.
O servidor DNS do atacante resolve as consultas e reconstrói o payload. Ferramentas como Iodine e DNS Cat2 implementam DNS tunneling de forma robusta. Tráfego legítimo via HTTPS Cloud. A técnica mais sofisticada e a mais difícil de bloquear sem impactar a operação legítima. Os dados são criptografados e enviados para serviços de altíssima reputação. AWS S3, GitHub, Google Drive, Dropbox, onde ficam misturados ao tráfego corporativo normal. Bloquear esses destinos impacta diretamente a produtividade da organização, o que cria um dilema operacional para os defensores. A combinação dessas 3 técnicas em camadas é a abordagem preferida em operações APT de longa duração. O último elemento do ciclo operacional é a higienização de rastros, o conjunto de técnicas antiforenses que visam eliminar ou degradar a capacidade investigativa dos analistas de resposta a incidentes. O slide apresenta 2 paradigmas antagônicos. A abordagem ruidosa, wipe total. O atacante apaga arquivos de log inteiros, out.log, syslog, logs do Event Viewer do Windows, histórico de bash. O resultado imediato parece uma limpeza completa, mas na prática é o oposto de furtivo. Um arquivo de log completamente vazio em um servidor de produção ativo é imediatamente suspeito para qualquer analista de SOC experiente. Sistemas de CIEM correlacionam a ausência de logs como indicador de comprometimento, e em ambientes com Remote Logging configurado, Splunk, Elastic, Greylog, os logs já foram transmitidos antes do wipe local, criando uma discrepância forense letal. A abordagem cirúrgica, modificação seletiva. O atacante modifica apenas as linhas específicas que registraram suas atividades. Alteração de timestamps para criar álibi temporal, remoção cirúrgica de linhas de log que registram comandos específicos e uso de ferramentas polimórficas, que alteram sua assinatura de hash entre execuções para contornar detecção por assinatura em artefatos que eventualmente precisam ser introduzidos no sistema. A consideração crítica final. Em ambientes com Remote Logging ativo, que é a recomendação de qualquer framework de segurança moderno, incluindo o syscontrols e o NIST SP892, a higienização local de logs é insuficiente. Os logs remotos preservam os eventos originais e criam uma discrepância forense que contradiz qualquer manipulação local. Por isso, a estratégia mais eficaz não é apagar evidências, mas nunca gerá-las. Operar dentro de sessões RDP ou SSH legítimas já estabelecidas, usar logins que não geram logs específicos de processo e manter latência de operação baixa para minimizar a janela temporal de exposição. Este é o princípio fundamental de operações avançadas de evasão. A melhor evidência contra um atacante sofisticado é aquela que nunca existiu.